Vamos! Mais três, mais três, mais três, mais três. Que alívio, hein? Que alívio. Que alívio, que sufoco. Cara, jogo do Vasco é uma loucura, né? Até o jogo que parece que vai ser fácil, do nada fica difícil. E aí parece que vai ser fácil de novo. E aí do nada no final é aquele desespero. Acaba. Vencemos. Vencemos, meus amigos, vencemos. Mais 3 pontinhos aí importantíssimos. O Vasco nesse momento é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E a gente vai comentar aqui essa partida, né, entre Náutico e Vasco lá no Arruda. Uma vitória importantíssima fora de casa. A primeira vitória do Vasco fora de casa nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Antes, vamos voltar àquela tradição aqui, né, de quando o Vasco ganha. Olha o que eu vou pegar aqui, ó. Um brindezinho aí com vocês, meus amigos. Estamos juntos. Comemoração dupla hoje, né? Comemoração por essa vitória do Vasco, essa importante vitória fora de casa, e comemoração também por eu estar livre da Covid, né? Fiquei a última semana aí positivado, agora já estou livre, já posso voltar a viver normalmente, então comemoração dupla nessa terça-feira, vamos que vamos. Bom, Vasco venceu 3-2, uma importantíssima vitória, né, cara? Um jogo que todo mundo esperava que fosse ser realmente um jogo difícil, mas assim, foi um jogo mais tranquilo até do que a gente esperava. O Vasco levou ali uma pressão no finalzinho, levou pressão em alguns momentos ali da partida, mas foi um jogo que o Vasco, praticamente durante todo o período ali do jogo, o Vasco dominou, né, a equipe do Náutico. Bom, e jogo de golaço, tá? O Vasco fez, 2 golaços e o terceiro gol ali, o gol do Nenê, também foi um gol bonito. E você que quer ver os melhores momentos dessa partida, tem um link aqui na descrição desse vídeo, tem um link do OneFootball. Você pode clicar, baixar gratuitamente, daqui a pouco vai aparecer também o QR Code na sua tela. Se você estiver assistindo pela TV, é só você apontar aí a câmera do seu celular que você vai baixar gratuitamente. E lá já tem os melhores momentos da partida, os principais lances de Náutico 2, Vasco 3, essa vitória importantíssima do Vasco aí pelo Campeonato Brasileiro. Em alta definição, tá? Você pode assistir de graça aí em Full HD lá no aplicativo do OneFootball na tela do seu celular. Bom, e vamos começar aqui a falar dessa partida, né, cara? Uma partida, assim, completamente maluca, né? A partida já começou esquisita ali no primeiro tempo, antes de começar, né? Porque o Náutico atrasou cerca de 15 minutos para entrar em campo, porque esqueceram o uniforme lá no Estádio dos Aflitos, né? Porque o jogo seria no Estádio dos Aflitos, foi transferido para o Estádio do Arruda, que é o Estádio do Santa Cruz, e o Náutico teve esse problema, né? Parece que o uniforme ficou lá no Estádio dos Aflitos e a partida atrasou ali cerca de 15 minutos. O Vasco entrou em campo sozinho ali, o Vasco, o trio de arbitragem, o Náutico no vestiário sem os uniformes. E se o Náutico atrasasse por 30 minutos, levaria WO, né? Porque é a regra. 30 minutos não está em campo, WO. Mas 15 minutos de atraso, o Náutico entrou em campo e tivemos a partida. E que bom que tivemos essa partida, né? Porque eu acho que é uma partida importante, assim, para dar confiança para o Vasco, para dar confiança para o torcedor do Vasco, para dar confiança para os jogadores do Vasco, que precisavam muito dessa vitória após essa semana maluca que a gente teve, né? O Zé Ricardo abandonando o barco aí no domingo, do nada, 2 dias antes desse jogo. E o Vasco, assim, na minha opinião, hoje, fez a sua melhor partida na Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, levou 2 gols, coisa que não vinha acontecendo, né? O Vasco não tinha levado 2 gols em nenhum jogo ainda da Série B do Campeonato Brasileiro, mas também não tinha feito 3 em nenhum, né? Enfim, na minha visão hoje, foi a melhor partida, a partida mais segura do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo do Vasco foi, assim, um primeiro tempo, para mim, de almanaque, assim, claro, né? Dentro das nossas limitações. Mas, assim, o melhor primeiro tempo do Vasco de toda a temporada. O Vasco dominou completamente a equipe do Náutico no primeiro tempo. Só deu Vasco tranquilidade ali atrás, o time tranquilo atrás, saindo jogando, sem desespero, dominando as ações. O Náutico em nenhum momento assustou o Vasco no primeiro tempo. E o Vasco sai no primeiro tempo vencendo por 2-0, né? E 2-0 com 2 golaços, meus amigos. 2 golaços. O primeiro gol, um gol do Figueiredo. Se você ainda não assistiu, cara, mentaliza o gol que ele fez aí contra o Bahia, aquele tirambaço de fora da área, foi bem parecido. Ele, um pombo sem asa, chutou e a bola foi, bateu no travessão, quicou lá dentro.
e entrou um golaço do Figueiredo, um golaço mesmo do Figueiredo, mais um, né? Tem 2 gols no profissional, e os 2 gols, assim, 2 golaços, fazendo 1-0 Vasco, dando tranquilidade. O Vasco poderia, cara, no primeiro tempo, ter feito 3, 4, 5 gols ali, só que a dupla de ataque do Vasco foi, assim, na minha visão, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas na minha visão a dupla de ataque do Vasco foi bem aquém do que o restante da equipe, tanto no primeiro tempo também como no segundo tempo. O Peck e o Getúlio estavam bem abaixo, assim, do nível de apresentação da equipe. A equipe foi muito bem, mas na minha visão, Peck e Getúlio não estavam ali num dia bom, os dois. O Peck, pô, em várias situações ali matou contra-ataques, né, jogadas que ele poderia tomar decisões diferentes. Ele, como sempre, meio afobado, meio precipitado, acabou se atrapalhando. Enfim, se fosse ali um time com um ataque um pouquinho mais eficiente, o Vasco teria saído no primeiro tempo com 3, 4-0 com muita tranquilidade. Enfim, falei do primeiro gol aí do Figueiredo, né, o golaço de falta, e o segundo gol do Vasco também foi um belíssimo gol, um gol do Andrei Santos, né, o Andrei Santos que será desfalque contra o Cruzeiro, infelizmente. Ele estava convocado aí para a seleção sub-20 e acabou forçando, né, o terceiro cartão amarelo hoje, porque já que não poderia jogar no próximo jogo, forçou o cartão amarelo para suspensão automática aí, e já que ia desfalcar, pelo menos zera os cartões, né? Hoje jogou muito o Andrei, tá? Partidaça do Andrei, e marcou um belíssimo gol. Ele vem ali passando pelo meio, tabela com o Nenê domina, pô, dá aquela assistência açucarada, ele bate de primeira, marcando ali o segundo gol do Vasco. O Vasco vai para o intervalo com 2-0 e fechando ali para mim, na minha opinião, a melhor atuação do Vasco em um tempo até o momento nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o Vasco foi com 2-0, eu falei, eu já fui mais tranquilo, né? Eu falei, pô, o Vasco tem uma boa defesa, é muito raro o Vasco levar 2 gols numa partida, acredito eu que essa vitória aí tá bem encaminhada, né? Tá bem encaminhada. E o Náutico muito mal, hein? Muito fraquinho o time do Náutico, não parecia assim ter poder de reação. Falei, vai ser muito difícil, né, o Náutico conseguir alguma coisa. E o segundo tempo voltou assim na mesma toada, cara. O Vasco voltou pressionando, voltou em cima, voltou fazendo uma boa atuação. Aos 8 minutos do segundo tempo, o Vasco poderia ter matado o jogo, ter feito 3-0 e, enfim, acabado de vez com o Náutico, porque a torcida já estava ali chiando, já estava xingando os jogadores do Náutico, já estava, enfim, estava sem paciência já com a equipe do Náutico. E aí uma jogada boa do Yuri, o Yuri toca pro Gabriel Peck, e ele rola pro Getúlio. O Getúlio sozinho, hoje o Getúlio estava muito mal, cara, muito mal. E aí o Getúlio sozinho, numa oportunidade que não pode perder, né, ele acaba chutando em cima do goleiro, e o goleiro evita ali o terceiro gol do Vasco. Isso aos 8 minutos. O Vasco continuou em cima e aos 17 do segundo tempo, uma bela jogada ali também pela esquerda, o Getúlio raspa de cabeça, a bola sobe para o Figueiredo, e o Figueiredo marca outro belíssimo gol, né? O que seria 3-0 Vasco e liquidaria ali a partida, mas o Figueiredo estava um pouquinho adiantado, o VAR acionou e anulou o gol do Figueiredo, né? Aí o Náutico meio que teve aquele gás, né? Porque, pô, um jogo que estava perdido já com 3-0, de repente volta para 2-0, o Náutico teve aquela sobrevida, foi para cima, o Thiago conseguiu evitar ali com uma defesaça o Náutico a fazer o seu primeiro gol aos 20 minutos, mas aos 25 não teve jeito, né? O Náutico ali na pressão acabou achando o seu primeiro gol numa bola que chuta, desvia, enfim, e acaba entrando, e ali 2-1 o Náutico volta para a partida. E o Vasco viveu ali cerca de uns 5 minutos de apuro, porque o Náutico, quando fez o seu gol, pensou, opa, agora dá, hein, agora dá, vamos para cima. Pressionou, e aos 32 o Vasco consegue ali matar o jogo, entre aspas, né? Porque o lançamento do Andrei, mais uma boa jogada do Andrei, o lançamento do Andrei, o Figueiredo domina, corta o goleiro, rola pro Nenê, o Nenê faz o terceiro gol do Vasco, 3-1, aos 32 do segundo tempo, né? E ali parecia, acabou o jogo agora, Vasco 3-1, tranquilo. É isso, acabou. E o Vasco realmente conseguiu dominar as ações, não levou mais nenhum susto assim durante a partida, foi esperando o tempo passar, foi conseguindo ali manter, né, o seu nível de atuação, até que aos 49, por aí, o juiz tinha dado 7 de acréscimo, né, o jogo ia até os 52. Aos 49 ali, faltando 2, 3 minutos, o VAR chama numa jogada do Zé Santos, que entrou muito mal, né, o Zé Santos que, pô, a gente pedia aí para ver como é que ia ser o Zé Santos, entrou muito mal, levou cartão amarelo, fez esse pênalti aos 49 do segundo tempo. E enfim, aí o VAR chama para analisar esse lance.
pênalti ali para o Náutico aos 49,50 do segundo tempo. O Jean Carlos vai, converte o pênalti, né? Faz 3-2 ali, diminui e bota aquela pressão. E aí veio aquele sufoco, né? Porque o juiz não acabava o jogo. O juiz deu 7 de acréscimos, mas ele foi acabar o jogo a 56, com 11 já de acréscimo, né? O Náutico bateu, fez o gol e o juiz deixou o jogo rolar. E aí o Náutico foi pra bafa, né? Foi pra bafa. E aí foi aquele sufoco, mas graças a Deus o Vasco conseguiu suportar a pressão e consegue essa vitória maiúscula, né? Uma vitória muito importante. O Vasco chega aos 21 pontos e tá aí firme na segunda colocação. Eu até coloquei no título, né, que o Vasco atropela o Náutico. Quem vê o placar até acha que não foi um atropelo. Mas assim, dentro de campo, o Vasco atropelou o Náutico. Acabou levando o golzinho ali no final e tomou esse sufoco ali na parte final. Mas foi uma vitória assim, tranquila e maiúscula do Vasco da Gama. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, tá feliz, deixa o like, que é muito importante. Deixa o seu valeu demais também aí, o seu obrigado, pro seu comentário ficar em destaque. Tamo junto. Até a próxima. Amanhã de manhã eu tô aqui para falar mais sobre o Vascão. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.